Pino Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão Pernambucano. Grupo Valdeir Batista, 35 anos informando, comunicando, prestando serviço ao povo. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube, canal Blog do Roberto Gonçalves. Você acompanha a gente por lá. Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Aciona aí a sinetinha para saber quando a gente está entrando com algum vídeo no ar. E vamos agora, às 7h03, apresentar as principais notícias do dia, com os comentários objetivos e reportagens super atualizadas. No horário nobre do jornalismo no Rádio Brasileiro, que é às 7 da manhã. Vamos então ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. Pois é, e não é que o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, foi tomar satisfação com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a super mega operação realizada na semana passada em comunidades daquela capital. Vamos saber como é que foi essa reunião. Todos os detalhes com a repórter Carol Rosito. Ela é da CNN Brasil. A reunião aconteceu a portas fechadas no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio. Alexandre de Moraes cobrou explicações sobre o cumprimento das determinações do STF. Cláudio Castro detalhou o planejamento e a execução da operação nos complexos do Alemão e da Penha e alegou ter seguido todas as diretrizes constitucionais. Em relatório ao Supremo, o governador explicou a atuação do Comando Vermelho, justificou que o uso da força empregada foi proporcional à intensa resistência armada encontrada pelos policiais e citou resultados, como a prisão de 99 pessoas e a apreensão de armamentos pesados, além de 2 toneladas de maconha. Depois da mega operação, a gestão de Cláudio Castro alcançou a maior aprovação desde 2022, revelou uma nova pesquisa Datafolha. 40% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio avaliam o governo estadual como ótimo ou bom. Por outro lado, a desaprovação também atingiu o nível mais alto. 34% classificam a administração como ruim ou péssima. Pesquisa Genial Quest mostrou que 72% dos moradores do Rio são a favor de enquadrar facções criminosas como organizações terroristas. De olho na opinião pública, o presidente Lula evita críticas diretas à ação policial no Rio, deixando essa agenda para a esquerda no Congresso. Nas redes sociais, o Planalto também investe em publicações que exaltam o endurecimento de medidas contra o crime organizado. Aliados de Lula pressionam para acelerar a análise da PEC da segurança aqui no Congresso, mas a oposição alega que o texto do governo não traz ações suficientes de combate ao crime organizado. A direita vê uma oportunidade de se reorganizar no jogo político depois da repercussão negativa do tarifaço e da condenação de Jair Bolsonaro. A oposição aposta ainda na CPI do crime organizado, que começa nesta próxima terça-feira para defender ações mais contundentes de segurança pública. O Planalto, por sua vez, articula para emplacar presidente e relator da comissão e não perder o controle da narrativa, como quase aconteceu na CPMI do INSS. Controle da narrativa, escute bem como foi que ela disse, quer dizer que tem que ter narrativa, né? Daqui a pouco a gente tem informações sobre a CPMI do INSS, são milhões, bilhões envolvidos e indo pelo ralo o dinheiro dos aposentados, né? E o PT tentando de todas as formas, junto com o STF, blindar esses corruptos, né? Bom, mas sobre Lula, né? Depois de falar que o traficante, o bandido é vítima da sociedade, que rouba só para tomar uma cervejinha, depois de falar que o traficante é vítima do usuário, Lula tem que ficar calado mesmo. Né? Tem que ficar calado mesmo, para não falar mais besteira, né? Mas eu não entendo de nada. Quem entende é os cabas lá da CNN, rapaz. Olha, WW, que é o William Vac, vai falar agora sobre o assunto. Caio Junqueira também, CNN, tudo de esquerda. E a Thaís Herédia. Vamos ouvir os bichinhos aí. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, farejou algo errado.
na mega operação no Rio contra o Comando Vermelho. Talvez um descumprimento da cartilha pela qual o STF diz como deve ser feito por forças policiais o combate à bandidagem. E foi, em loco, averiguar, embora tudo pudesse ter sido talvez resolvido por ofícios. A ida de Moraes ao Rio serviu sobretudo para colocar o Supremo, propositalmente ou não, sob aquela luz que seus integrantes dizem não querer e nem gostar, é a luz dos holofotes da política. Não foi a única entre as posturas de integrantes do STF que levaram nas últimas horas à Suprema Corte as manchetes sobre a maneira como enfrenta o crime em geral. O ministro Dias Toffoli mudou o próprio voto e decidiu pela anulação de todas as provas e processos contra um dos personagens mais notórios da Lava Jato, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, condenado a 39 anos de cadeia por corrupção em fraudes que levaram a um prejuízo de R$500 bilhão para a estatal. Corrupto, que agora virou vítima, segundo esse voto, de, entre aspas, abusos processuais. É sim equivocada a percepção muito disseminada pela qual manutenção de garantias constitucionais, e esse é o papel do Supremo, que essa manutenção de garantias equivaleria a proteger bandidos, sejam eles traficantes armados até os dentes, sejam os bandidos corruptos confessos. Mas é também um importantíssimo fato da vida política brasileira a crescente percepção por parte da população de que um dos mais graves problemas do país chama-se impunidade. É possível que integrantes do Supremo, no afã voluntarioso para fiscalizar governadores e no afã voluntarioso de proclamar que a Lava Jato não existiu, ignorem como eles mesmos acabam sendo vistos como parte do problema. Agora, a gente vê uma série de instâncias e atores políticos em campo. Às vezes parece que a ida do Alexandre de Moraes ao Rio poderia ser descrita talvez como alguém que faz questão de atravessar a rua para pisar numa casca de banana. Certamente, William, mas quando ele chegou lá, ele já tinha em mãos também os dados que mostram que a maioria da população, não só do Rio de Janeiro como do país, apoia a operação. Quando ele tomou a decisão de ir e fez os questionamentos ao governo do Rio de Janeiro, ele não tinha esse dado. Então, a operação é na terça-feira, acho que na quarta-feira a relatoria cai com ele, ainda não havia uma percepção. Aquele momento inicial, estamos falando de menos de uma semana atrás, ele era um momento de... Nós, inclusive, analistas tentando entender, né? Os repórteres, a imprensa, os formadores de opinião, tentando entender o que ia acontecer. E ele também. E pelo passado, pelo histórico de operações parecidas, que não são a mesma coisa, mas que dão a entender que é a mesma coisa, chacina, Candelária, né? Essas questões que... O alemão, né? Ali no Alemão. Então, houve ali um proativismo do próprio ministro Alexandre de Moraes de tomar a frente e falar, poxa, isso aqui é mais um escândalo nacional. É uma chacina. E depois viu-se que nem era a mesma situação de confrontos anteriores, da polícia com moradores, inclusive, era uma guerra, né? Num morro entre polícia e bandido. E também com apoio majoritário da população. E, inclusive da população local, da população das comunidades. Então isso fez hoje, no meu entender, hoje, o saldo de hoje, segunda-feira, depois da ida do Alexandre lá, você vê que ele, a reunião, a informação que a gente tem começa tensa, mas depois acaba... Nisso o dia inteiro. Isso, a reunião começou tensa, depois acabou bem. O Alexandre de Moraes sai da reunião e vai almoçar com o Cláudio Castro. Porque também, uma coisa é o Alexandre de Moraes ir contra o bolsonarismo, que divide o país, ou na pior das hipóteses, é um 60-40. Outra coisa é ele contra uma ação que tem apoio de 70%, 75% da população. Aí fica mais difícil para ele e expõe, não só ele, como o Supremo Tribunal Federal também. Você sabe, William, que eu tenho hoje, vendo essa movimentação do Alexandre de Moraes e ouvindo você na abertura do programa,
eu fico me perguntando aqui qual é o objetivo, né? O STF está querendo mostrar que, na ausência de uma liderança do governo federal, o STF está lá como garantidor da ordem, né? Quando que o STF esteve em outros momentos de outras chacinas, de outras guerras que o Brasil travou, né? Então, essa é uma coisa que me chamou a atenção. Podemos fazer essa pergunta ao Marco Aurélio? Não, eu só queria acrescentar aqui um outro ponto, né? Falando sobre o papel do presidente Lula, que a Jussara traz aqui o silêncio. Talvez o PT tenha entendido que o apoio da população ao presidente Lula na defesa da soberania, né, como o presidente que defende o país, tenha o mesmo valor, né, de um presidente que deveria defender a sua população. Então, é um presidente que quer ser o intermediador da paz na guerra da Ucrânia e da Rússia, mas na guerra que acontece na rua no Brasil, ele silencia porque ele não sabe qual é a tática política, entende? Então... Entende? Você entendeu aí como é que é? Tá lá no Pará, COP30, andando de iate, e que os companheiros que resolvam aí a parada. Companheiro Alexandre de Moraes, resolva a parada aí, companheiro, 7h14. 7h14 em Pernambuco. Bom, e saiu uma pesquisa com relação a essa questão aí, dessa mega operação lá no Rio de Janeiro. 72% concordam que organizações criminosas são terroristas. E você, o que é que você acha? São terroristas ou não? Os cabas que tocam fogo em ônibus, anda com fuzil, mata pessoas inocentes, mesmo entregando aí o produto roubado, sem reação. Se a menina não quer transar com o caba lá da facção, é morta. Isso aí é terrorista ou não é? Como é? Qual é a sua opinião aí? Tô sentindo falta, rapaz, esses dias aí, do pessoal aí. Alguns, né? Tem alguns que participam sempre, mas parece que se aquietaram mais agora. Bom, mas vamos ouvir sobre essa reportagem, dessa pesquisa, o repórter Eudo Brito. Bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, dia 3, revela que no estado do Rio de Janeiro, 72% dos moradores apoiam o enquadramento de facções criminosas como organizações terroristas. Também, 59% disseram que a legalização das drogas não resolveria o problema da criminalidade. E 51%, contra 42% das pessoas entrevistadas, concordam com a